Tá valendo no Blá 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 em todas as redes do Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify e na Smart TV da LG. Tá valendo! E tá valendo, né? Que tá valendo. Começou a corrida, não, começou a corrida presidencial, não a corrida daqui do Metrópolis. E a presidencial, agora que acabou a eleição, é o tema. Acabou a Copa é o tema, é a eleição. Não vamos mais falar de futebol, o que é uma pena. Eu preferia. Mas agora vai ser só o quê? Quem vai vencer a eleição, quem vai vencer para governador, quem vai vencer para presidente. E há pouco saiu do forno mais uma pesquisa Datafolha. Olha quem parou de derreter. Estava derretendo, derretendo, parou de derreter. Flávio está estagnado. Lula está estagnado. Não mudou nada, praticamente nada. Lula subiu um ponto, né? Flávio continuou igual. Saiu há pouco a pesquisa Datafolha. Lula lá na frente ainda, com uma boa vantagem, mas não o bastante para ganhar no primeiro turno. Flávio, ainda com capital político para se manter como candidato da direita, para o desespero de muita gente da direita também, e para a alegria do Lula, que quer tê-lo como candidato adversário nessa eleição. Eu acho, eu vejo assim, Ricardo Noblat, não foi ruim para o Não, Flávio não ter caído e claro, também foi bom para o Lula que ele não tenha caído mais. Fica claro. assim, é Eu melhor? acho que você tem razão e você vai ver pelos números que a gente vai começar a mostrar agora. O primeiro gráfico, Alice, por favor, ou gráfico, arte, o que seja. Alice, ah Aí, ó, tá. Veja aí. Datafolha, segundo turno. Intenções de voto no segundo turno. O Lula, se o segundo turno fosse hoje, tudo é na base de se a eleição fosse hoje, porque pesquisa, vocês sabem, é um retrato do momento. E de retratinho em retratinho em retratinho, Todo mundo, a gente vai fazendo uma espécie de filme. E claro. aí esses retratos indicam ao pouco, principalmente à medida que vai se aproximando a eleição, uma tendência que também pode ser invertida por um fato novo que aconteça. Por isso que não dá para pensar que pesquisa e não se pode pensar. É uma previsão, é uma profecia. As pesquisas indicam sempre um caminho sem retorno. Não é verdade. Não é verdade. Olha aí, intenções de voto no segundo turno. Lula 48% contra Flávio 43%. Não esqueçam que sempre tem uma margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos para mais ou para menos, no caso de qualquer um desses candidatos. É, no, em votos válidos, aí eu vou explicar direito o que é esse voto válido. Votos válidos é quando é como é contado no dia da eleição, quer dizer, no dia quer dizer, começa a apuração, aí se anuncia quem está na frente, quem está atrás. Votos válidos você desconta os votos brancos e nulos, exclui os brancos e nulos. Só É os que assim que votaram, só os conta que no dia. valeram. Então, Só os aí dá votos, quanto? só os votos válidos. Em votos válidos o Lula teria hoje 45% dos votos válidos, de Flávio 36% dos votos válidos. Muito bem. Aí vem o pelotão distante, 45 e muito 36, né? Nos votos válidos é o que decide se vai ter ou não segundo turno. Então, se ele chegasse a exatamente. 30, aí ele ganha. E nos votos válidos ele está a 5 pontos, portanto, de 50% liquidar. dos votos mais um Mais voto. um, claro. É, entendeu? Então, em votos válidos, hoje Lula teria 45% e Flávio 36%. É uma diferença grande. 9 pontinhos. Mas É ainda uma não veio no diferença, primeiro turno. voto, mas não dá para se dizer nada, porque a eleição não é Não, tudo hoje. bem, esse clichê todo mundo fala, é retrato, blá, 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 Todo beleza. mundo fala, Neste mas momento todo mundo é um fala. banho. Não, mas Mas é tá uma, tudo bem, é é uma clichê isso forma. aí, todo mundo fala Calma, isso. É retrato do momento. o resto é torcida, a torcida de um Não, não, o lado, retrato do torcida do momento é outro. esse. Lula, no momento, daria um pau no Flávio. Claro que não sabemos daqui a 3, 2,
Menos É, de 2 meses. se Ou dois pensou meses, faltam também, dois se meses. Não pensou também sabemos, na, mas na ele, hoje é um se pau. pensou, Mas vamos lá. mas se pensou Hoje isso eu assim, falaria, vai ser um pau, vai ganhar fácil. Essa é a realidade. Se a eleição fosse hoje, a imprensa inteira ia falar, vai tomar um pau, por conta da pesquisa. Mas como é daqui a mas 2 meses, o fato novo pode surgir. Ok. como ela não é hoje, na eleição passada de 2022, também, quando foi se aproximando a eleição de primeiro turno, Lula estava ali com uma folga imensa no primeiro Não, não era turno. imenso. Até, não, era a ponto de Até se chegar dizer, olha, pode ganhar no a duas primeiro turno. semanas da eleição, não era mais imenso. Peraí, eu estou falando em relação ao primeiro turno. Ele tinha Eu uma também. folga bastante razoável na eleição de 2022, à medida que foi chegando o primeiro turno, que é o 4 de outubro. Tanto que se dizia, olha, desse jeito, quem sabe ele pode até ganhar no Eu primeiro lembro. turno. Só que o E, presidente e era o não, Bolsonaro, e não que ganhou quebrou no o Brasil para primeiro tentar ganhar a turno. eleição e E não conseguiu ganhou. muito voto de última hora. Dessa vez, a máquina do Estado está na mão do Lula. Então, além dele estar com uma larga vantagem, ele não vai ter uma metralhadora contra ele de dinheiro sendo injetado via Vale Gás, via um monte de auxílio para comprar voto de última hora. Se tivesse, era em favor dele, não em favor do adversário. Então, o prognóstico é diferente. Naquele momento, o Lula estava lutando contra quem tinha a máquina do Estado. Mas tudo bem. Hoje, se fosse a eleição, todo mundo ia achar que o Flávio ia tomar um pau. Mas é daqui a 2 meses. Então vamos continuar vendo a pesquisa. Vai. Calma, se contenha. É mais ao... Olhe, agora veja, quanto aos outros candidatos, praticamente todos de direita, só tem um de esquerda. Do PCO, Partido Comunista, o quê? Partido da Classe Operária, Partido né? da classe Partido da Classe operária, da causa Operária, operária. da Partido da Causa causa Operária. operária. Esse é o único candidatozinho que tem ainda de esquerda como candidato a presidente. E esse está vou te dizer agora, 1%. 1%. É, Rui Costa Hum. Pimenta, do PCO, 1%. Então, todos os outros candidatos são de direitas que eles se oferecem como alternativa ao Flávio. Aí, meu amigo, o que é que você tem? O Ronaldo Caiado, que começou um pouco a se mexer mais ultimamente, e que a direita, ou parte da direita, tem como uma opção ao Flávio. O Ronaldo Caiado aparece com apenas 4% do total de votos. Se você fosse ver aqui numa arte que reunisse todos esses nomes, Lula 48, Pois é, Flávio ou 43, seja, depois do Flávio e do Lula, Caiado com 4. Caiado com 4. Por mais Não tem barulho que ele ninguém, esteja então. fazendo ultimamente, por ele estar, inclusive, fazendo críticas ao Flávio Bolsonaro, que ele não fazia antes, continua com 4%. Depois dele vem Romeu Zema, ex-governador de Minas, com 3, apenas 3. O Renan Santos, do Missão, está à direita da direita do Flávio, 3%. E outros nomes que aí só pontuam 1%, e aí não tem expressão. Vamos para o. Não, tem uma outra coisa ainda para falar sobre isso aqui. Na pesquisa espontânea, que é aquela que você não apresenta o nome dos candidatos, mas diz: olha, vem cá, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Qual é o nome que você votaria? Aí o cara espontaneamente diz: é o nome que ou ele realmente pensa em votar ou que ele se lembra. 17% dos entrevistados, foram mais de 2.000 entrevistados, hoje e ontem e anteontem. 17% espontaneamente dizem que votariam no Flávio. E 30% do eleitorado espontaneamente dizem que votariam no Lula. A má notícia para o pré-candidato do Partido Liberal, no caso o Flávio, é que esse cenário é de estabilidade desde maio. Aí o Flávio vai bater no peito e vai dizer: mas desde maio que eu só faço apanhar. E, no entanto, está estável. É verdade. Por isso que quando o Guga abriu o programa, ele já disse: olha, a notícia, a pesquisa, em resumo, é boa para o Lula, mas também é boa para o Flávio. Porque muita gente imaginou que debaixo de tanta pancadaria, tanto escândalo, Vorcaro,
do Banco Master, a briga dele com a Michele Bolsonaro, enfim, só teve notícia ruim. A abertura agora de uma investigação pela Polícia Federal, autorizado pelo ministro André Mendonça, para mergulhar na questão do dinheiro, dos 16 milhões de reais. São 61 Que o vo- milhões. É porque você inverteu para sempre na sua cabeça. 16, me desculpe, 61 milhões de reais que o Você sempre Vorcário, vai sempre falar que o 16, Vor, né? é verdade, você tem razão. 61 milhões de reais é dinheiro para burro que o Vorcário deu para fazer o filmezinho sobre o pai do Flávio. E esse dinheiro, o Flávio ficou de explicar, não explicou até hoje. Já se passaram mais de 60 Ele dias. prometeu explicar com um Em 30, relatório que em explicaria 30. tudo, É, não detalhe por explicou detalhe, em um nada. mês. Como, Em um como o mês. Flávio, como o Flávio também não tá explicando direito essa última descoberta que é dessa semana, de que ele passou notas fiscais e, segundo o jornal Estado de São Paulo de hoje, foram, no total, 41 notas fiscais para duas empresas controladas pelo senhor Daniel Vorcaro. Como é que é isso? E o Flávio disse: não, isso é coisa normal, foi meu trabalho como advogado. E o Sim, mas é pessoal do que. Estadão foi lá no endereço da empresa e a empresa não existe. Hein? Eles não acharam. A empresa que ele endereçou as notas fiscais não funciona no endereço onde supostamente deveria constar a empresa. Não, não. Não O existe a Estadão. O, jo- empresa. o jornal Estado de Mas São Paulo enfim, vamos lá. Ele está mandou lá um repórter bater na porta para ver e não funcionava lá. Enfim, ele deve todas as explicações por que 41 notas parou de fiscais. derreter, que o E qual foi, bolsonarismo é e, cego. E Só qual olha para o foi e PT. qual foi o serviço que o senhor Flávio prestou a essas empresas? De que natureza? Não, advocatício. Sim, mas para quê? E aí? E cadê e como foi? Recebeu quando? E pôs aonde? O Flávio está devendo todas as explicações. O notável é que mesmo soterrado eu não digo, atingido por tantos escândalos, ele continua ali. Não é mérito dele, Flávio. O mérito é do pai dele. Porque esses É votos não verdade. são, Que não doutrinou são, uma avalanche de fanáticos. Porque isso é fanatismo, né? Permanecer do lado dessa pessoa soterrada em suspeitos, isso é fanatismo. não é só fanatismo, é também antipetismo. Não, não gosto do Que é fanatismo Então, também. O antipetismo é um fanatismo. Eu pensei no bom, antipetismo como fanatismo também. É as duas entendi. coisas, bolsonarismo e antipetismo. Agora, enfim, a imagem horrorosa dele, ele tentando melhorar Então, ainda, como eu ia a dizendo, história da Michelle bem demonstrante a tudo. apesar de atingido por tantos escândalos e notícias negativas e tudo, o Flávio se mantém ali resistente, ou melhor, o papai do Flávio, porque volto a repetir, os votos não são do Flávio, mas para ele, Flávio está de bom tamanho. É voto do pai. Ele faz a campanha toda em nome do pai. O que ele quer é se eleger para o quê? Não é só governar o país. O Flávio não tem essa preocupação de governar o país, porque ele não tem ideia. Não é ele está ali a serviço de quê? Bom, se eu me eleger candidato, se eu me eleger presidente da República, primeira coisa, isso ele já disse 10 vezes, 100 vezes por dia, primeira coisa é indultar a pena do meu pai. Ele continuará inelegível, porque ele também foi condenado pela lei da ficha limpa, ele está inelegível. Só poderá pensar em voltar a se candidatar a alguma coisa com 105 anos de idade, a se cumprir a decisão da justiça. A não sei que a justiça mude a sua decisão. Agora, sair da prisão, sim. Sair da prisão, o presidente eleito pode chegar É, e mas indultar a vamos pena. focar na pesquisa então, vai, vamos para lá. A Voltando, gente já tá... você está com pressa ou é impressão Não, minha? porque eu acho que a gente está Ah, desviando tá. tanto que aí fica confuso depois. A gente vamos voltar um pouco. Não, 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 não fica. Se eu conseguir explicar as coisas direito, não fica. Agora, se eu conseguir, se eu não conseguir explicar, é bom. Mas voltando, o, o Caiado, no segundo turno, eu não sei se eu já disse isso, perderia para o Lula por 47 a 40. E o Zema por 48. 47 a 40?
É uma distância O boa também. Lula venceria o Caiado por Agora faz. 47-40. Isso é bom. Eu disse perderia, o Google. Dá para a Eu pessoa sei, eu entender. não entendi o Tá, número, eu queria tá. ter Então, certeza. tá. O Lula derrotaria o Caiado, se fosse Caiado no segundo turno, por 47-40. E o Zema por 48-40. É uma coisa. É isso que ainda anima esses dois nomes da direita que tentam se credenciar para ir para o segundo turno. O problema é que não adianta dizer, seria também apertado no segundo turno, fosse o Flávio, fosse o Zema, fosse o... Seria, mas, ou não tão apertado, mas, para um desses chegar ao segundo turno, tem que ultrapassar o Flávio. É muito difícil que isso aconteça, a não ser que nem pé d'água ou El Ninho, qualquer coisa dessa, uma Mas na hecatombe boa, se não foi bom para produzir. eles, não. Eu achei, porque o Lula tem só 5 pontos de vantagem no segundo turno contra o Flávio, tem 7 pontos de vantagem contra o Caiado e 8 pontos de vantagem contra o Zema. Então, o que está mais Quem é que próximo do está Lula. dizendo que é bom para eles, Guga? Eu estou dizendo Não, o que exatamente o anima contrário. eles, como você falou, seria isso, de fato, O eles que estão ali anima eles é a nos 40. possibilidade de ir para o segundo turno. Olha aí, tá vendo? Eu sou viável, porque Mas, veja, mas tinha segundo turno, pesquisa mostrando o Caiado melhor do que o Flávio no segundo turno contra o Lula. Aí nessa já inverteu. Então, para eles era melhor ainda, mas quando a estavam todas as inversão é muito. pesquisas pontuando o Caiado um A pouquinho mais inversão é chance. muito. O que eu quero dizer, se me for permitido dizer, para as pessoas que estão assistindo o programa, é o seguinte: nem Zema, nem Caiado, salvo um desastre absoluto, irão para Claro o que, segundo turno. Irão para o coitado, segundo turno. Porque para isso eles precisam passar Flávio. vão passando. E pelo jeito não vão Não passar. vão 4% Caiado Era, fez. É era ridículo. isso, era isso. É ridículo, 4%. E não me diga que não fica muito confuso se a gente ficar batendo boca só aqui. Não, mas a gente nem está Ah, batendo boca, mas é bom a gente se contrapor. Às vezes, agora, 4% no primeiro turno é uma vergonha. Ninguém está tirando o voto do Flávio. E eles estão batendo. Até o Caiado, que há um tempo atrás o Caiado não tinha coragem de bater no Flávio. O Caiado agora começou a fazer um discurso muito mais hostil ao Flávio. Então tem o E Zema não, batendo, pois é, o Caiado e o Renan. e não está adiantando. Até agora não está adiantando. Então eu não quero que as pessoas vamos dizer, se deixem enganar ou sejam enganadas. Olha, claro, pode votar no Caiado, no Zeme, quem você quiser. Agora, a questão é o seguinte, é que esses candidatos usam esses percentuais na hipótese de estarem no segundo turno contra o Lula para dizer: olha, eu sou viável, eu sou viável. Até agora eles não são viáveis, porque eles não conseguem decolar, eles É não uma vergonha conseguem até agora. crescer e eles estão muito longe, mas muito longe de poder sonhar em ultrapassar o Flávio. Muito longe. Vão ultrapassar, sei lá, não sou profeta. Não, Agora, muito estão longe. muito longe e continuam assim, desde que os nomes deles começaram a ser testados. Estou me referindo a Zema e a Caiado. Agora, bom, aí E a vem Renan agora, também, né? agora que a Renan gente tem Santos. mais a gente tem outra arte aí, que é a rejeição. Os eleitores que dizem, eu não votaria nesse de jeito nenhum, ou eu não votaria naquele de jeito nenhum. 48% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. Mas 46% dizem que também não votariam em Lula de jeito nenhum. Como? Como? Peraí, A só uma mar... coisa. Não saiam, você da Smart TV da região comercial, bem rapidinho. Não sai daí de jeito nenhum. Já já estaremos de volta. Como? A margem de erro da pesquisa, eu já disse isso antes, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O mais correto é dizer que essa rejeição, não voto nele de jeito nenhum, nesse ponto, nesse item, os dois estão praticamente empatados. Ou estão empatados dentro dessa margem de erro de 2%. Só que o Flávio pode ter, a rejeição dele pode ser 2 pontos maior, como a do Lula pode ser 2 pontos maior, ou menor. É isso que se chama margem de erro de pesquisa. Essa é a rejeição.
A rejeição dos outros, naturalmente, do Caiado e do Zema, essas são pequenas, estão na casa aí dos 13%. Quer dizer, eles têm espaço para crescer, mas eles não estão conseguindo crescer, não estão de jeito nenhum. Eh, Seguem preferindo o Lula no primeiro turno os nordestinos, que representam 28% da população, os menos instruídos, que somam 30% da amostra da pesquisa, os mais pobres, os católicos e os católicos, que são 49% dos brasileiros. Já o Flávio tem melhor desempenho na classe média, que ganha 2 a 3, que ganha de 2 a 5 salários mínimos, entre os sulistas e evangélicos. No caso do evangélico, aí não é essa pesquisa Datafolha que eu me refiro. É só para lembrar que a pesquisa Quest da semana passada mostrou que ele caiu muito, o Flávio, entre os evangélicos. A pesquisa Datafolha de hoje vai ter também vários outros recortes que seguramente serão publicados nos próximos dias. A gente está comentando apenas os dados que foram oferecidos hoje. A avaliação do presidente Lula se manteve estável nessa pesquisa. A gente tem esse número também, não tem? Essa arte sobre avaliação, hein, Alice? Vai entrar aí já já. Bom, eu já adianto, porque aí vocês verão isso em forma Aí. de arte. Olha aí, Datafolha avalia o governo Lula como bom, ruim ou péssimo. 38% dizem que é ruim ou péssimo, 32% ótimo ou bom, e regular 28%. A levar em conta pesquisas anteriores do Datafolha, esse quadro aí também mostra um momento de ainda estagnação. Não teve grandes mudanças nessa avaliação do governo Lula, se comparada com a pesquisa anterior do mês passado do Datafolha. Os pesquisadores entrevistaram 2.004 pessoas com mais de 18 anos em 139 cidades do país, entre quarta, dia 22, e hoje, e quinta-feira, dia 23. Hoje é dia 24. Esse é o quadro da pesquisa. Se quiserem comemorar, o Lula tem motivo para comemorar e o Flávio também tem motivo para comemorar. O Lula, porque se manteve na frente, com essa liderança aí razoavelmente confortável, e o Flávio, porque não caiu mais do que já tinha caído E quando para foi o Lula, atingido, quando sinceramente, estava no auge não é do. interessante ele cair mais, né? Você não acha que é melhor para o Lula que o Flávio Para se qualquer. derreter muito Para agora? qualquer. Não, Troca um Flávio. não, não, não. Derreter Lula, derreter Flávio, não. Seria uma péssima notícia para É Lula. melhor que Flávio se mantenha um pouquinho O estável ainda Lula, para o Lula, seu o Lula, adversário. o Lula torce para ter, como eu já disse em outros programas, e você também, Guga, o Lula torce para ter o Flávio como adversário. Agora, se o Lula puder crescer mais, se o Flávio puder cair mais um pouquinho, para o Lula, melhor ainda. O que não pode é o Flávio derreter e algum outro candidato, Caiado, Zema, começar a aparecer e subindo, subindo, porque você pode ter de repente, uma debandada, gerar um esvaziamento repentino do Flávio, porque tempo tem para acontecer uma coisa dessa. Agora, até agora não aconteceu. Pode acontecer, poder pode, vai acontecer. Não sou milagreiro nem profeta. Não, aí não sabe, não se sabe. O Flávio está indo amanhã para